Olá a todos, eu me chamo Luísa e eu vou falar um pouquinho hoje sobre o desenvolvimento da soja no Brasil, como foi a evolução dessa cultura no Brasil e algumas oportunidades também na área da engenharia química. A soja é uma das principais produções agrícolas do Brasil e a principal matéria-prima para a produção do biodiesel aqui no Brasil. A soja ela vai desempenhar um papel central na agricultura brasileira, sendo a principal cultura do agronegócio no país e vai impulsionar a modernização do setor agrícola e promover uma maior mecanização e uma expansão da fronteira agrícola. A evolução da soja ela se deu quando ela foi introduzida na Bahia em 1882, mas ela encontrou uma maior adaptação no Rio Grande do Sul, onde ela foi usada como forrageira para a engorda de animais. Nas décadas seguintes que vão se passando, em 1970, houve um crescimento exponencial da cultura com o aumento da área plantada e na produtividade. Esse aumento da cultura da soja, tanto na produção como no consumo, ele se dá em grande parte graças à Embrapa, que é uma empresa agropecuária no Brasil, porque ela firmou diversas parcerias internacionais com outros países para implementar que ajudaram a implementar a soja em solos tropicais. Entre essas parcerias que foram firmadas, uma das mais importantes foi entre a França, Estados Unidos e Japão. As parcerias entre a França e os Estados Unidos, elas foram mais na questão dos países deles subsidiar investimentos para a implementação da soja em solos tropicais. E com relação da parceria que foi firmada com o Japão, ela foi um pouquinho diferente, porque nos anos 70, o Japão ele vinha passando por diversos embargos comerciais da soja que ele comprava dos Estados Unidos. Com isso, o Japão ele sentiu essa necessidade de procurar outro país que pudesse suprir essa produção de soja para que essa soja fosse para os mercados japoneses, fosse ofertada nos mercados japoneses. E com isso, ele encontrou o Brasil e firmou essa parceria para conseguir ofertar soja no Japão. Durante o passar dos anos, a produção de soja ela cresceu muito devido às parcerias que eu havia citado anteriormente. Na década de 70, por exemplo, a produção de soja era de cerca de 1,9 milhões de toneladas no Brasil. Na década de 80, esse número cresceu, se multiplicou 10 vezes, e em 2022 a produção chegou a 154 milhões de toneladas. A exportação e o consumo interno vem crescendo muito, cerca de 2/3 da produção da soja é exportada e 1/3 é consumido internamente. Porém, mesmo exportando muito, o consumo per capita ele vem crescendo cada vez mais no Brasil. Estudos eles mostram também que estados que são líderes da produção, que são polos agrícolas na produção de soja, municípios, eles vão ter um maior IDH comparado com a média. Por exemplo, então, municípios do Mato Grosso, quando comparados com municípios vizinhos ou municípios de outros estados, eles vão possuir um IDH maior. Esses municípios que são polos na produção de soja, eles vão ter um IDH maior do que os outros estados. A soja, além disso, ela vai gerar valor e vai influenciar na economia de outros setores. Por quê? Com a soja a gente pode se produzir farinha, farelo e óleos, e isso vai gerar, além dela gerar um valor por si só, ela também vai gerar um valor em outros setores, pois ela vai ser um insumo importante na cadeia de outras atividades econômicas, como, por exemplo, no mercado de carnes, pois a gente vai pegar a soja, com essa soja a gente vai conseguir fazer um farelo, esse farelo ele vai virar uma ração e o que vai ser usado para alimentar, por exemplo, frangos. E isso vai gerar um impacto na produção desse setor e vai aumentar a produção desse setor, que é o que aconteceu muito com o mercado interno de carne de frango, que vem crescendo cada vez mais no Brasil.
Oi, pessoal, vou falar um pouquinho, em continuação a Luísa, para vocês, quais foram os impactos que teve a partir do crescimento da agricultura voltada à soja. A soja, ela mudou muito a agricultura do Brasil, porque antes as pessoas elas plantavam mais para o consumo próprio, mas quando chegou esse mercado da plantação de soja, surgiu uma agricultura um pouquinho mais moderna, voltada até para as vendas em si, tanto para fora do Brasil, tanto quanto dentro do país também. E com isso, a soja ela trouxe também alguns maquinários muito modernos, né? E dessa forma fez com que as estradas e as ferrovias na quais eles passavam, tanto para esse transporte quanto para a produção de soja, fossem melhoradas, levando com que essa expansão da soja em vários locais levassem as pessoas a mudar para o cerrado, fazendo com que novas cidades fossem criadas também, e as cidades que já estavam ali, né, ao redor daqueles locais, fosse desenvolvida também e mais valorizada, fazendo com que o emprego naquela região e a produção agrícola também aumentassem conforme toda essa estrutura econômica já tivesse aumentado. E um dos maiores pontos que é legal ressaltar é que tudo isso fez com que o Brasil, hoje em dia, ele se tornasse um dos maiores exportadores do mundo. E uma das coisas importantes que é bom citar também é que esse crescimento fez com que a gente enfrentasse alguns desafios, né, que é o impacto no meio ambiente e o impacto na sociedade também, que são fatos que devem ser considerados em si. Vamos para o próximo. Então, as perspectivas futuras para o mercado da soja no Brasil, né? O Brasil ele tem um futuro muito promissor nessa produção de soja, porque ele é impulsionado pela demanda, por essa alta demanda de carne, de óleo, de biodiesel, que é tudo relacionado ao mercado da agricultura de soja. E essa expansão ela vai ser mais intensa no cerrado, que mais nessa parte, né, do território do Brasil, existem mais de 100 milhões de hectares para essa agricultura, oferecendo um potencial muito maior, muito grande, sem precisar depender de nenhuma outra região do Brasil. É uma coisa que nessa área existem 100 milhões de hectares que são super independentes. No sul do país, onde as propriedades rurais são menores, mas os produtores eles acabam migrando para outras atividades, como produção de leite ou ecoturismo também, fazendo que com esses setores acabam oferecendo muito mais oportunidades econômicas para as pessoas dessas áreas. E tudo isso ele acaba demonstrando como que o Brasil ele tem uma capacidade muito grande de diversificar a economia rural e a partir dessas necessidades locais que foram aparecendo também. Dessa forma, com todo esse cenário apresentado, o Brasil ele segue se destacando como um líder de produção e exportação de soja, ultrapassando grandes concorrentes como os Estados Unidos, Argentina, China e até a Índia também, que acaba enfrentando algumas limitações de terras para a expansão também do cultivo, né? E tudo isso acaba colocando o Brasil em uma posição muito estratégica de atender a demandas, obviamente que globais, mas ela também exige muito as questões ambientais e sociais, que em uma questão um pouquinho mais social, né? Em um crescimento também ligado à sustentabilidade. Dessa forma, a gente também trouxe para vocês um pouquinho sobre de oportunidades da soja, juntamente da engenharia química. Dessa forma, ela vai muito além de uma produção de grão. O seu óleo também ele é usado para extrair e ser refinado de uma forma muito eficiente para poder criar produtos como o biodiesel, que também é uma alternativa sustentável de outro biocombustível, né, de combustível em si. E o farelo da soja ele também é usado para desenvolver algumas ações de algumas qualidades muito altas para os animais também. E além do mais, a soja ela é uma aliada na criação desses materiais sustentáveis, como o bioplástico, que a gente acabou colocando aí, que pode ser substituído também por um plástico comum e acabar reduzindo também o impacto ambiental do que esse plástico ele
E também tem algumas inovações para tornar esse processo de produção um pouquinho mais eficiente e gerar menos resíduos, levando um futuro muito mais sustentável, né? E bem mais sustentável mesmo. E também tem a parte dos derivativos de soja, que a gente pensou, né, que seria legal falar que eles também estão ocupando muito espaço, está sendo oferecido muitas soluções para esses problemas ambientais a partir desses derivados de soja, fazendo com que o Brasil ainda continue e seja uma ótima, né, concorrência aí dentro do mercado, né, global aí. Dessa forma a gente termina a nossa apresentação. A gente agradece muito vocês pela atenção e é isso. Tchau, tchau.